Salve galera do bem, aloha, aqui quem fala é seu amigo Gigola, começando aqui o nosso podcast, o nosso Podcalha, o podcast onde você pode vir ouvir um som legal, falar de tudo, escutar uma galera cabeça trocando ideia legal sobre som, sobre música. E a gente vai começar aqui falando sobre essa obra-prima, né? Sobre esse descaralhaço, se eu posso chamar assim, descaralhaço, né? A Tábua de Esmeraldas, né? O 12º álbum de estúdio do Jorge Ben. Eu tô aqui com dois amigos, acho que talvez mais do que isso, né? A gente é companheiro de uma vida toda aqui, estudamos junto, né? Eles estudavam, eu aparecia na escola, né? Mais ou menos isso, mas... Tô com o Caverna e com o Daniel. Fala, galera, beleza? Salve, Gigolas! É um prazer estar aqui, velho, com você e com meu amigo das antigas, Daniel Kirchner, trocando ideias sobre música, né? Acho que é uma forma da gente aplacar um pouquinho os afetos em tempos de quarentena, isolamento, distância de pessoas queridas e que partilham, né, das mesmas afinidades afetivas que a gente, porque a música é uma questão afetiva, né? A gente bebe da mesma fonte, então em algum nível a gente está conectado apesar da distância. E cara, é um prazer estar aqui junto com uma galera que eu tenho profundo respeito, amor e admiração, falando sobre um assunto que eu mais gosto, que é música. Pois é, mano. Eu tô, assim, muito ansioso pra gravar esse episódio, porque eu tô escutando a Tábua de Esmeralda incessantemente. Sim, tô levando esse projeto muito a sério, rapaz, porque, sério, esse disco é transcendental. Tudo que eu procuro nessa pandemia é alguma coisa que bote ordem no caos, né? Esse disco foi feito pra botar ordem no caos, mano. Então, assim, pra mim, eu tô realizado. Na verdade, eu sugeri esse disco pra ser o primeiro, né? Não sei lá, por achar que ele fosse o melhor nem nada, mas porque eu tava precisando. Cara, não, e esse lance de pôr ordem no caos, assim, né? Isso tem tudo a ver com a proposta conceitual, esotérica, mística, filosófica, conceitual do próprio disco, né? Essa transmutação alquímica, né? Do caos em ordem, né? Que é uma das ideias, assim, centrais, eu acho, por trás do hermetismo, assim. E esse disco, ele é cheio de referências, assim. É uma excelente escolha. A gente tá precisando, nesse momento de pandemia, transmutar algo, né? Transformar o chumbo do peso, do contexto em ouro, em compreensão, em luz, em entendimento. Então, os alquimistas estão chegando, saca? Estão chegando os alquimistas no rolê. Olha, e sem querer parecer demagogo, mas é muito bacana, né, esse momento que a gente vive da ansiedade pela vacina e essa comparação com os alquimistas, né? Uhum. Que a gente espera que eles cheguem logo, né? E eu acho legal começar com esse assunto, né? Que na década de 70, o pessoal procurava o não conhecido, né? Ele procurava descobrir novos ares, né? Então nós temos diversos exemplos sobre, por exemplo, o Black Sabbath, que foi atrás do ocultismo, assim como o Led Zeppelin, o George Harrison, que foi atrás do hinduísmo, né? Aqui no Brasil nós temos o Raul indo atrás dos elementos da natureza, por que não também do satanismo, né? E aí a gente encontra um Jorge Ben, né? O Tim Maia Racional, por que não, né? Foi até ele entrou numa cilada, né? Mas como tem muito valor a racionalidade do Tim Maia, né? E o Jorge Ben, ele vai para um caminho muito bacana. Eu não sei o que vocês acham, né? Mas eu acho que os temas desse disco, eles misturam ciência com a parte mística. Então isso é muito bacana, né? É assim que ele consegue fazer essa linha, né? Não, cara, eu acho que esse disco, ele tem tantas dimensões, assim, que ele é uma obra inesgotável. Ele tanto serve como documento histórico da música brasileira, como um documento da relação de ancestralidade da música brasileira, tanto com as suas raízes ocidentais, orientais, africanas e tudo mais, como serve, assim, um tributo à grandiosidade histórica, né? Assim, mais ampla mesmo. Ele tem um contexto histórico muito amplo, assim, da conhecimentos que são atribuídos ao Egito Antigo, né? E que são mesclados ali, sincretizados em Grécia e Roma. Então, tipo assim, toda a formação do ser humano, desde suas origens africanas, estão meio sintetizadas no debate desse disco aqui, né? No simbolismo que esse disco traz, porque não é só, tipo assim, toda essa herança chegando, é toda essa herança chegando com o Jorge Ben ali no final, entendeu?
Cara, eu acho interessantíssimo, assim, isso que você levanta, Daniel, que é justamente essa questão dele estar ali no momento, acho que talvez, entendimento, ou de busca, ou de compreensão do contexto metafísico próprio, assim, mas alinhado também com uma questão maior, que é essa percepção coletiva na estética dos anos 70, assim, né? No qual você tem, ao mesmo tempo, pessoas usando diferentes formas para manifestar essa questão da busca e do sincretismo de ideias e conectando o Ocidente e o Oriente. Você tem o Raul Seixas no Brasil também muito forte na Gita, cara. A Gita é um disco profundamente metafísico, e se não me engano, é do mesmo ano que esse disco do Jorge Ben. Eu tenho a impressão, não sei, que a Gita talvez tenha sido gravada em 74 também. Você sabe disso, Gigola, essa informação ou não? Eu acho que é o Krieg Rabandolo em 74, né? Não, Gita é 74, o Krieg Rabandolo é 73. É anterior, é o Nossa enciclopédia. O Novo Eon, e é isso aí. E o Raul, nessa época, por exemplo, assim, estava também muito conectado assim, com essa questão de conseguir traduzir um sentimento de todo, de união, de conexão global, assim, entre o ser e o mundo, né? O hermetismo tem essa pegada, assim, é um tratado hermético que pretende descrever completamente o funcionamento de todos os planos da existência do universo, da matéria, do plano físico, do plano emocional, do plano mental, né? Então, assim, existia nessa época, eu sinto nos anos 70, essa busca por uma unificação. E, cara, eu sinto, cara, que essa galera toda, assim, traduzir de maneira muito potente esse sentimento quando estavam engajadas no processo espiritual individual. Então não importa muito qual era, se era um cara que vinha, por exemplo, do contexto da Umbanda, ou do Candomblé, ou do hinduísmo, né? Mas, assim, pessoas vindas de diferentes contextos, assim, quando estavam conectadas com a fonte, aparentemente faziam manifestações muito potentes, assim. Né? Então eu acho que o Jorge Ben, ele tava nesse momento, talvez, assim, muito conectado, assim, sabe? Porque ele transmite uma emocionalidade, uma energia, assim. Falando sobre ele é um disco de 38 minutos, cara, e vocês também não têm a impressão de que ele é maior quando vocês escutam, né? Eu acho que você fica tão inserido nesse universo que ele cria no disco, exato, né, que você acredita, pô, eu tô aqui escutando há uma hora e meia. Não, ele tem 38 minutos, cara, e particularmente hoje em dia, Gigola, eu prefiro discos mais rápidos. Hoje em dia eu gosto de discos mais rápidos. Hoje em dia eu não tenho mais... Não vou cuspir nenhuma obra, mas eu não tenho mais saco para disco duplo, por exemplo, sabe? E outra coisa bacana sobre ele é que, assim, é diferente de vários irmãos, vamos colocar assim, irmãos, discos fodas, descaralhaços como eles. Por exemplo, o Pérola Negra, do Luiz Melodia, o Alucinação, do Belchior. Todos esses discos foram mal recebidos pela crítica, muito, de repente, por um preconceito inserido, não sei. Mas o Tábua de Esmeralda sempre foi aclamado pela crítica, né? Ele sai dando esse passo à frente, né? O que se dizia muito na época, né? Mas aquilo também, crítica é crítico, foda-se, né? Não é aquilo, mas assim, era da genialidade na simplicidade do disco, né? E aí eu vou até levantar essa bola para vocês dois falarem, concordarem ou não, que eu acho que ele é um disco que mostra que muitas vezes menos é mais. Mano, eu acho que tá escrito na tábua de esmeralda, mano, que menos é mais e que mais é menos. eu tô brisando com a tábua de esmeralda, mano. A tábua de esmeralda. Porque é um falso simples, é que nem o Tom Zé, saca? É um falso simples, assim, o Jorge Ben é um comunicador, cara. Exato. É um negócio, tá ligado? Tipo assim, ele é pra todos os gostos. Eu acho que é um disco, assim, que agrada quem gosta de prog, quem gosta de jazz, sabe? Quem gosta de MPB. Eu concordo com tudo, só discordo da ideia de que os arranjos são simples, porque esse disco é complexo musicalmente, assim, sabe? Eu acho, assim, os arranjos ultra sofisticados desse disco, sabe? Você pega, por exemplo, O Homem da Gravata Florida, cara, é uma música de poucos acordes, assim. Ela tem 4 acordes, assim, mas acordes, assim, ricos, complexos, e ela é construída num arranjo que ele é psicodélico, assim, né? Tipo, é um MPB samba psicodélico, várias camadas de vozes, sabe? Várias transições de atmosfera mesmo. Acho que talvez por isso, Gigolas, tem a impressão de que você tá mais tempo ali ouvindo. Porque os arranjos são muito sofisticados. Esse cara faz muito com pouco, assim, saca? O Jorge Ben, cara, ele é um gênio, velho. Você vai tirar as músicas dele no violão, às vezes você pega, poxa, músicas com 3 acordes. E os mesmos 3 acordes que os Ramones usavam, às vezes, numa música simples. Mas ele toca de um jeito, que parece uma coisa que não tem nada a ver com aqueles 4 acordes ali.
Ele tem um dom natural para manifestar, eu acho, através daquela mão do violão dele, a mão direita, né, cara? Um lance rítmico ali que eu acho incrível. Ele consegue, assim, conduzir muito bem essa transição, na minha concepção, entre paisagens sonoras. Eu acho que essa que é a vibe. Legal, cara. E só pra, assim, exemplificar, quando eu falo da simplicidade dos arranjos, é que nos anos 70, a gente, por exemplo, no Brasil, o pessoal adorava o maestro Rogério Duprat, né? Então, assim, Mutantes, Arnaldo Batista, todo mundo chamava ele e você colocava ali uma orquestra de 72 instrumentos tocando no seu disco, né? Que acabavam entrando com toda a sua orquestração e tudo mais. Mas assim, é nisso que eu sinto uma simplicidade, entendeu? Que ele preencheu só o necessário no fundo, sem estragar a genialidade que ele... Estragar é uma palavra muito forte, né? Porque o Rogério Duprat não estragava nada, né? Mas sem você tirar aquela originalidade, né, do violão. Porque o Jorge Benjor é um músico, é um violeiro, é um trovador, né? De primeira categoria, viu, velho? De primeiríssima, categoria. De primeiríssima, né? Nossa, você tem... E assim, você não consegue, por vezes, já tendo cantado assim, mas você não consegue enxergar o Jorge, aquele artista sem o violão na mão, né? De repente, só com o microfone no palco, né? É parte dele, né? Um terceiro braço, vamos colocar assim, né? Mas agora eu queria até pra gente, já que a gente falou bastante do Jorge, eu queria conversar com vocês dois, como que vocês chegaram na obra do Jorge Ben, né? Porque nós três aqui, para quem não nos conhece, nós éramos roquistas, né? Éramos adolescentes chatos e roquistas, né? Tem uma frase que diz, nem adolescente gosta de adolescente, né? Nem mesmo eles gostam a gente não gostava de nada, velho, que não fosse rock. Se não fosse rock, eu nem escutava, velho. Não tinha nem interesse, tá ligado? Isso aí não me representa, não. Eu jamais vou escutar isso daí. Esse era meu pensamento quando eu era adolescente, tá? Porque o Daniel era mais lúdico, é verdade. Antes de ser roqueiro. Era mais mente aberta assim, já. Meu pai. Era verdade. Então, mas assim, eu vou resumir rapidamente, né? Eu conheci com aquele disco ao vivo dele, se eu não me engano, é de 91 ou 92, Live Hill. E meus pais compraram, né? Na época, estourando a música W Brasil. Eu não entendia nada, mas achava ela chiclete. É uma música que faz uma dura crítica ao governo, né? E assim, a banda do Zé Pretinho fazia arranjos, e até pro Jorge da Capa Doce trazendo também, que deixavam pra cima. E eu achava que aquilo era o Jorge Ben. E pra mim, até então, o Jorge Ben era um carnavalesco, ele era um chiclete com banana, né? E quando eu vou atrás da obra dele, que eu chego no Massa Bruta e que eu chego na Tábua de Esmeraldas, né? E aí eu reconheço que, na verdade, esse é o Jorge Ben, né? Que a gente queria curtir. Foi assim que eu cheguei na obra dele, como muita gente, por discos que estavam deixados na minha casa, né? Queria saber de vocês dois. Meu pai tocava no violão, né? Jorge Ben, a gente escutava muito. E teve essa época aí do Jacarezinho, o Avião, que eu acho genial também, W Brasil e tal. Eu acho incrível essa fase também, é uma fase maravilhosa. É uma fase que tem mais instrumental, que tem mais aquela parada, tem mais produtor. É uma fase que é mais produzida, assim, mas mesmo assim, cara, toda a individualidade do Jorge Ben tá aí. Eu acho incrível essa fase anos 90 também. E foi nos anos 90 que eu conheci mesmo, assim, foi nos anos 80, né? Eu sempre escutei meu pai tocar Jorge Ben no violão, desde que eu era pequeno, assim. O Samba Esquema Novo é um disco que revolucionou a música brasileira, assim. Meu pai tocava muita música desse disco, porque é praticamente uma coletânea, né, cara? O disco de estreia do cara ser uma coletânea, assim, ter só um sucesso atrás do outro, sabe? É sinistro mesmo, cara. Eu acho que nesse disco a voz dele tá tão cristalina, tá uma coisa assim, tão maravilhosa, eu não sei nem explicar, assim. É meu disco, depois do Tábua de Esmeralda, meu disco favorito. O negócio é que o Tábua de Esmeralda eu conheci muito depois, assim, já tava na faculdade e tal, porque acabou sendo um disco mais cult, né, do Jorge Ben. Ele é um disco maduro, pra quem tá maduro pra ouvir. Muita gente fala que é o Sgt. Peppers, todo o povo fala que é Sgt. Peppers, né? É tudo Sgt. Peppers, só que não tem nada pô, agora o Jorge Ben virou outra coisa depois desse disco. Não é, mano, eu acho que é um disco que tem muito a ver com o Samba Esquema Novo, com Força Bruta também, sabe, que é essa coisa assim, óbvio que tem essa parte que é mais profunda, que é das temáticas, né, e o jeito que ele canaliza isso, essa verdade universal através do disco, né. Mas assim, ele pegou aquela essência dele e botou a serviço de outra coisa ali. Eu acho que tem uma estética sonora, assim. Por exemplo, muita gente fala que Errar é o Mano Oeste
é um progressivo, é uma faixa mais rock. Cara, o Jorge Ben sempre foi uma faixa mais rock, assim, você vê, ele usa células rítmicas, assim, um pouco mais regulares que a batida da Bossa Nova, né? Se você for prestar atenção. A batida da Bossa Nova, ela tem mais quebras, assim, células prolongadas que se quebram ali, né? Ele tem uma batida mais regular e a mão direita dele é percussiva. Aí o povo sempre fala que isso veio do rock, na verdade isso aí é do folk, assim, né? Ele pegou aquela batida da Bossa Nova e botou com uma proposta de fisicalidade, né? De percussividade, até rítmica, assim, que é um pouco mais folk. Então ele sempre trouxe essa coisa meio rock. Tipo assim, aí o povo fala, porque era um monte de disco de samba, aí chega no Tábua de Esmeralda, não é mais, é um disco progressivo, não sei o quê. Não, porque não era disco de samba antes, porque era disco de Jorge Ben desde o primeiro disco, era o Jorge Ben fazendo a batida dele. E continuou sendo o Jorge Ben fazendo a batida dele. Nesse disco que mudou foi a preocupação dele, tinha outras preocupações ali, queria falar de coisas mais amplas, entendeu? Que contemplassem a vivência dele. E eu acho que tem muita coisa a ver com a ditadura militar, não só com esse fato que todo mundo fala, né, que eles estavam proibindo o disco com temáticas políticas e aí ele resolveu fazer um disco espiritual e tal, não. Eu acho que por causa do clima político adverso, ele procurou verdades mais amplas no universo para se apegar, sabe, que nem a gente tá fazendo agora escutando esse disco. Então, esse disco, assim, quando eu escutei ele pela primeira vez, assim, eu achei assim, caramba, que swing, que pegada, mano, assim, sabe, a sensação que eu tive com os outros discos do Jorge Ben, com algo a mais ali, né? Então, eu achei interessantíssimo, assim, o relato do Daniel, da vivência dele com o Jorge Ben, né? Algumas coisas, cara, da sua vivência também ressoam na minha, mas a minha, por ser a minha vivência, ela tem algumas características um pouco diferentes, assim, né? Então, cara, a minha história com o Jorge Ben é interessante porque eu tinha aquele entendimento do Jorge Ben muito superficial quando eu era mais novo, de um cara que tocava eventualmente no Faustão ou na Globo, e era um cara que já era famoso e consolidado, e tinha músicas alegres, né, com esse CW Brasil e tal. Então, assim, tinha essa visão, assim, dele, né, muito superficial, nunca tinha ido atrás. Cara, quando eu tava mais velho já, morando em Campinas, assim, que eu tava num processo individual de busca mesmo, assim, profunda por mim mesmo, né, após ter terminado um relacionamento longo, um casamento e tal, e morando sozinho numa cidade assim nova, sem amigos, eu tava num processo muito intenso de busca pessoal e de meditação e tal. E aí, cara, numa viagem minha nessa época a Brasília, eu tava com um grande amigo meu, o Pâncreas, que todos vocês aqui conhecem, né? E a gente tava na casa do Pâncreas e tal, ouvindo música, né, em estado de consciência aflorado, elevado, expandido, ouvindo um som assim. E ele, cara, falou assim, moleque, ouve essa música aqui, me colocou o Homem da Gravata Florida. Quando eu ouvi essa música a primeira vez, velho, eu fiquei alucinado, eu não acreditava no que eu tava ouvindo, assim. Eu caí no chão, eu falei, caralho, velho, meu irmão, velho, que coisa incrível, esse cara tá fazendo uma música maravilhosa, linda, falando sobre uma gravata, brother. Aquilo, assim, eu achei tão genial, assim, eu falei, não, cara, esse cara tem que ser estudado, Jorge Ben. Na hora eu saquei, assim, que disco é esse? É o Tábua de Esmeralda, então é o que eu vou estudar primeiro. E comecei a ouvir. E eu entrei numa fase, juro pra vocês, assim, em que eu fiquei alguns meses da minha vida só ouvindo o Jorge Benjor, assim, todos os dias, durante meses. Eu ia de um disco pro outro, assim, então eu tive a minha fase com Tábua, que foi o primeiro. Caralho, eu lembro de uma viagem que eu fiz sozinho pro Nordeste, querendo me encontrar e tal. Quando eu chego na praia e ponho a ordem aleatória do Spotify pra tocar nesse álbum, ele me toca a seguinte frase: que eu quero mais se eu sei que a vida é bela e linda? Que eu quero mais? Eu comecei a chorar, assim, sozinho na praia, assim, falei, cara, a forma que ele coloca isso de uma maneira tão, assim, direta, tão simples, tão verdadeira, tão honesta, você sente a energia daquelas palavras, sabe? Então me conectei muito com o Tábua. E aí foi um processo, cara, e depois fui estudar tudo do Jorge Ben, o Samba Esquema Novo, Força Bruta, O Negro é Lindo, o África Brasil, aí eu fui rolezar nesse universo do Jorge Ben, assim. Eu até, assim, o Tábua nem é hoje o meu álbum preferido. O álbum que eu mais gosto é o Força Bruta, assim. Eu acho esse disco uma pedrada, assim, sabe? Mas, assim, é um disco muito especial. Foi meu primeiro disco mesmo de conexão emocional, afetiva com o Jorge Ben. É muito louco, porque eu não consigo enjoar das músicas do Jorge Ben. Quanto mais eu escuto, mais impressionado eu fico com a genialidade dele, sabe? E aí eu vou tirar no violão a música e fico encantado com a genialidade da harmonia e parece que não tem fim, assim. Esse cara é uma fonte, velho. Na minha concepção,
assim, um xamã, assim, da música, sabe? Uma entidade espiritual que consegue, velho, captar coisas em planos mais elevados e buscar nos confins do abstrato, né, algo para trazer para o concreto, para virar som. É isso aí, pessoal. Muito legal a forma que a gente conheceu o Jorge Ben, né? Os três. E que legal que, tirando o Daniel, a gente pode evoluir, né? Não, mas eu evoluí também. Não, mas assim, que bom, feliz é quem tem um pai como o seu Nestor Kirchner, grande músico de Brasília, para quem não conhece, foi um dos maiores, e que possa mostrar para os seus filhos Jorge Ben. Meu pai odeia, por exemplo, né? Meu pai não gosta de jeito nenhum de Jorge Ben. O meu pai não escuta música, cara. Meu pai não escuta música, velho. Eu nunca vi ele ouvindo música na vida, cara. Mano. Eu nunca vi meu pai ouvindo um disco. Eu acho isso assustador, cara. E eu falo, de onde que eu vim? É assustador, assim. E seu pai é inteligente, né? Ele devia escutar, né, mano? Mas tá num outro rolê, assim, sacou? Então, assim, e cada um tem o seu, assim, né, cara? Assim, também eu acho que é interessante quando a pessoa consegue tá, tipo assim, firme na materialidade como o meu velho, assim, saca? Tipo, eu vivo num outro campo, assim, né? No campo da metafísica, da música, do plano sutil, assim, é o que me interessa, assim. A matéria me deixa entediado, assim, né? Legal, então vamos então agora entrar na parte que é a mais legal aqui do nosso encontro, né? Que é o faixa a faixa, né? A gente vai desconstruir esses dois lados, o lado A e o lado B do disco A Tábua de Esmeraldas, né? Tem bastante coisa legal para falar. O disco abre logo com Os Alquimistas Estão Chegando, Os Alquimistas, né? Ele já tem O título da música já é legal pra caralho, né? Porque tem um trava-língua, né? Estão chegando os Alquimistas Estão Chegando, é todo o título da música, né? Além de eu achar uma música muito boa, né? Ele abre bem o disco também, né? Porque ele informa que o disco tá chegando, por que não, né? Aqui a faixa de abertura é pra falar. E olha, eu me lembro muito quando eu escuto essa música, que eu associava na época, né? Com a novela Fera Ferida, que o Edson Celular interpretava um alquimista, né? Eu era criança. Você imagina a Globo retratando um alquimista, né? A Globo retratando um alquimista nos anos 90. Ele era um bruxo, assim, né? Nossa, ele era um bruxo, mas... Eu adorava essa novela, velho. Essa novela era boa. A abertura de Gal Costa, né? Animal. Ou é Betânia? É Betânia, né? Arisco. Betânia, pô. É Betânia. Era filho. Essa música é do Roberto Carlos, né, não? Não sei. Pô. Mas é belíssima música e queria saber de vocês a opinião sobre essa música, o que elas... Só um o que vocês entendem. Assim, claro. Um comentário rápido, assim, você falou do nome da música, assim, cara, e assim, quando eu era pequeno, cara, eu era muito ansioso, assim, eu falava muito rápido, saca? Então eu tinha uma ansiedade na fala ali, que eu falava rápido. E eu sempre tinha a impressão, quando eu encerrava uma frase, que a pessoa não tinha ouvido a primeira palavra. Então eu falava assim, o carro tá vindo buscar a gente, o carro. E repetia, sempre, sacou? E a galera me zoava por causa disso. O Caverna fala diferente, o Caverna ele repete a última frase e tal. E eu nunca tinha me sacado nisso, né? E é o nome dessa música, Os Alquimistas Estão Chegando, Os Alquimistas. É como se ele tivesse... Eu não sei, isso me é familiar, assim, no meu modo de falar. É uma informação completamente irrelevante, assim, tá? Mas me lembrou isso, assim, esse jogo de palavras, e a música é maravilhosa. E outra, os alquimistas estão chegando, é um recado, ó, galera, estão chegando os alquimistas. Se preparem porque, né, a gente tá entrando, assim, é uma obra conceitual, ela anuncia que é uma chegada, assim. Isso é uma característica de disco conceito, assim, sabe? Em que é que nem, cara, tipo, você vai ouvir um Dark Side of the Moon, assim, você percebe que existe uma ordem das músicas naquele álbum ali, que quer passar uma cronologia, assim, de referência, de construção, né? Os alquimistas estão chegando, é um recado, tá ligado? Né? Tipo, eu tenho essa impressão um pouco, assim, não sei se é porque eu sou muito da loucura e do prog, então eu fico buscando o conceito onde não tem, sei lá, mas eu tenho essa impressão, assim, sabe? De que essa ordem, nesse disco especificamente, ela foi muito bem pensada, essa música ser a primeira. É um disco que fala sobre hermetismo. O hermetismo é essa coisa que não tem início nem fim. Ele é inteiro em si próprio, não tem separação. Então, assim, essa música ser a número 1, eu tenho certeza absoluta que não é por acaso. Os alquimistas estão chegando os alquimistas, né? Eu acho que é um anúncio, tá ligado? É
que nem o novo Éon do Raul, a primeira música. Tente outra vez, bora pra cima, moleque. Estamos chegando aqui, a revolução, o novo Éon, sabe? A revolução do indivíduo. É um recado, é um anúncio, tô chegando. Tem essa impressão com essa música. Perfeito. É engraçado que eu tenho uma imagética muito engraçada na minha cabeça com essa música. Uma imagem muito engraçada, velho. Qual que é a tua Porque imagem? assim, eu imagino uma escola de samba, tá ligado? E tipo as alas, a galera vestida de Hermes Trismegisto, aí tem a ala do Nicolas Flamel, aí tem o Paracelso, entendeu? Aí tem o carro alegórico, um enredo, entendeu? Assim, um enredo que começa e termina ali, sabe? Naquela música, sabe? E ele tá estabelecendo quem são os interlocutores, sabe? Assim, quem é. Porque a Tábua de Esmeralda tem todo um esquema dela de ser uma representação de legitimidade, né? Uhum. Né? Tipo assim, ela fala assim, ó, se você seguir esses conceitos, eu não sei como é que é o fraseamento específico. Eu tô com um bolachão na minha mão aqui, saca? E você falava assim, né, dessa coisa de tentar ser uma representação da verdade e tal. E na capa do bolachão, vamos chamar de bolachão porque é um nome muito mais style do que vinil. Não, mas Aí, bolachão, né? Bolachão. Tá escrito assim, é verdade sem mentira, certo muito verdadeiro, né? Já é um jogo de palavras, assim, pra tentar colocar a própria verdade como algo que tá dentro de um contexto, né? Tipo, a palavra verdade vem aqui, sem mentira. Você percebe que, assim, é plantar uma semente por meio da palavra ali, que esse é o lance do hermetismo. Parece um papo de doidão, assim, mas na verdade, cara, algumas dos princípios herméticos, assim, são hoje em dia entendimentos meio que científicos da realidade do universo, assim, sabe? Essa hierarquia de escalas que existe entre fenômenos micro e macro, assim, são uma coisa comum em ciência de você observar, né? Então, assim, a ideia de que se eu sou um ser que pensa, então existe um plano mental dentro de mim, talvez eu seja um pensamento, né, do todo. Talvez eu também seja uma projeção mental de um outro tipo de mente. Então a mente que está aqui, que está no alto, que está embaixo. Você entende que o hermetismo ele tem essa proposta de conexão, de planos, de escala, né? Que eu acho que é para trazer esse sentimento, assim, de que o indivíduo ele faz parte de um todo. Que em algum nível também é muito assim, o que várias linhas espirituais encontram no caminho, né? De que talvez a ideia do eu seja uma ilusão, assim, que a separação é uma ilusão, o sol é seu pai, a lua é sua mãe, o vento o trouxe em seu ventre, né? A terra é sua nudez de receptáculos. Então, assim, ele tá plantando de uma maneira muito clara no nosso imaginário, assim, essa ideia de uma união do todo, assim. Então, eu acho que cada música aqui, velho, tem uma mensagem e faz parte de um contexto, saca? E, assim, nem sei se eu sou capaz de sacar todas as camadas, assim, desse disco hoje. Talvez tenha que ficar anos ouvindo Tábua de Esmeralda e talvez daqui a, sei lá, 30 anos, talvez entenda um pouco mais algo que aqui... Porque é isso, assim, né? Eu acho que é um disco complexo, assim, e ao mesmo tempo super good vibes, velho. Você dança, isso aqui me alegra demais, num tanto você chora também. É uma vibe, brother. Não, e essa faixa, a faixa de abertura, ela traz tudo isso que você falou, cara. Você sintetizou ela maravilhosamente aí. Eu acho que tem a ver com a proposta mesmo, porque, tipo assim, essa figura do Hermes, ela foi associada a esses conhecimentos na Grécia Antiga, né? As pessoas datam esses conhecimentos talvez do Egito. Alguns falaram que foram criados durante o século XII, né? Mas hoje já tem mais evidências de que tem alguns preceitos da Tábua de Esmeralda que já são provados que datam do Egito Antigo, né? Mas essa associação da figura de Hermes, né, a esses conhecimentos veio com a Grécia. E é uma alegoria interessante, uma figura interessante, porque o cara é o mensageiro, né? É o que faz a mediação do conhecimento entre os seres humanos e os deuses, né? Então é ele que observa que vários elementos dos deuses estão nos seres humanos e que vários elementos dos seres humanos estão nos deuses. Ele é o meio do caminho, né? Ele é o que percebe essas coisas, porque os deuses não têm um contato tão profundo com os seres humanos, assim como os seres humanos não têm com Deus. E Hermes tem, né? Então a Tábua de Esmeralda é como se fosse uma síntese disso. Eu vim trazer a verdade, né? Que não é a verdade humana e nem a verdade divina, é a verdade do universo, é a verdade que une todas essas coisas. Então, você, ser humano, está composto de elementos divinos e você que é divino está composto de elementos humanos também. Tudo. Tanto que os deuses gregos, eles tinham esse negócio de ter elementos humanos, defeitos. Então, assim, aí a gente vê que para mim, essa dinâmica do disco, ela diz muito sobre isso, porque o fato de ser um disco
muita alteração dinâmica, com muita swing, ele dá essa ilusão de movimento, assim, num nível mais sentimental, assim, que é essencial pra Hermes, entendeu? Então esse lance da escola de samba, assim, é isso, tá ligado? É tipo assim... Pra quem tá ouvindo aí, o Daniel deu uma ótima ideia de um bloco, né? Os alquimistas estão chegando, o pessoal é fantasiado, ia ser... E com certeza existe bloco hoje que toca Jorge Ben. Fantasiado. Fica a dica pra eles, fantasiado. De cada um do seu alquimista favorito. A galera de Paracelso, gravata florida e tal. Demais. De Flamel. De Edson Celulari. Vamos passar pra... Vamos passar para a segunda faixa, então, né? O Homem da Gravata Florida, né? E que, entre parênteses, no próprio título, né? A gravata florida de Paracelso, né? Paracelsus, né? Que foi o cara que era um alquimista, astrólogo, ocultista, ele era tudo, né? O cara era pica, né? Foi ele que descobriu o zinco, né? O elemento. E um alemão suíço... Em 1500, todo mundo que era alemão era suíço e vice-versa, né? Todo mundo era alemão e suíço, né? Todo mundo era franco-suíço, né? E ele é um cara que morreu novo, como todo mundo morria, né, com 48 anos, mas aqui a gente já pega o Jorge falando já citando um alquimista em particular, né? E engraçado que, assim, por mais que tenha essa citação, eu sempre, quando escutei essa música, visualizava uma rua de paralelepípedos, onde um homem com gravata florida passava, sabe, meio que num Brasil colonial, e, enfim, sabe, sei lá, sabe, chamava atenção por ele ser diferente, por ele ter uma gravata florida. E talvez a relação que ele faça, isso eu posso estar falando, isso aqui é uma análise fria, né, que eu estou fazendo só por alto, mas talvez é a relação, a associação que ele faça com Paracelso, né, um cara que estava cagando para o que você fosse pensar da gravata dele, né. E você, Daniel, queria saber o que você acha dessa música. Cara, essa é minha música favorita do disco, é essa. É engraçado, porque eu não acho que é a melhor música. Eu desconfiei, né? Quando eu escuto Errar e o Mano Oeste, eu penso, essa é a melhor música desse disco, por causa do deslumbramento que ela me dá. Mas a minha favorita, que eu gosto mais de ouvir, que eu tenho mais apreciação, é o Homem da Gravata Florida, porque você pega uma figura dessa, que é uma figura transcendental, que é o Paracelso, né? Isso muito bem explicou aí, Gigola. E eu acho que ninguém notou a gravata do cara antes do Jorge Ben. Nada como a Wikipédia. Eu acho que ninguém no planeta Terra ia fazer uma música sobre a gravata do cara antes do Jorge Ben, entendeu? Tipo assim. E eu, cara, fiquei... obcequei esses dias na internet, eu juro pra você, eu fiquei 1h e 45 minutos procurando foto do Paracelso, e eu não achei uma que o cara tava com cachecol florido, com alguma coisa, tá ligado? Eu fiquei procurando, porque, cara, isso é uma reconstrução, tá ligado? É tipo, ele tá querendo transfigurar ali, com essa ideia da alquimia, né, a vibe que o Paracelso dá nele, entendeu? É tipo loucura do Jorge Ben, que faz a gente ir pra um lugar que a gente não queria se não fosse ele, entendeu? Assim. Véi, você percebe, cara, você falou um negócio certo, a loucura do Jorge Ben, assim, quando eu ouvi essa música na minha vida, eu só conseguia pensar, cara, olha a brisa desse cara, velho, tipo, o quão brisado ele não deve estar pra poder estar, tipo, tá nessa onda, assim. Mas ele te pega e você entra junto, assim, saca? E porque é maravilhoso, cara. É uma brisa tão natural, assim, porque... E a gente tá falando aqui muito, por exemplo, da questão, assim, do Paracelso, da mensagem, da gravata, da letra, mas tem que falar do arranjo dessa música. O arranjo dessa música, assim, cara, ele é de uma originalidade, assim, de uma coisa tão... Ele é psicodélico, ele é leve, ele é gostoso, ele te faz flutuar, ele é etéreo, ele tem um fade-out, assim, no final, cara, que eu acho super original, porque ele continua brisando o Jorge Ben, conforme a música vai acabando, ele continua, lá vem um homem, via brisando, da gravata florida, ele fica viajando com a forma de cantar e com os tempos, até o finalzinho, assim, saca? Você vê que, assim, eu não sei, cara, eu sinto que tem algumas músicas desse disco. Eu geralmente odeio fade out, assim, eu acho muito chato, eu não gosto, assim, de fade out, saca? Eu acho que, porra, tem que acabar a música. Eu acho o fade out um assassinato, ele acaba mas com os fade outs desse disco são massa, velho, porque até o final o bicho não para de brisar um segundo. Em Magnólia, a forma que ele fala mag, os intervalos, ele fica mudando até o finalzinho, você vai ouvindo no fone, assim, ele continua na onda, velho, então, assim, é um fade out que te leva realmente pra um outro espaço já.
Não é um fade out, assim, de preguiça, tá ligado? Porque não é uma repetição mecânica do que vinha antes que vai diminuindo. É uma execução mesmo, brisada, que continua evoluindo e que vai diminuindo, assim. Então, essa música, eu acho que tem um pouco disso, assim, saca? Desse fade out. E eu acho o arranjo dela fudido, assim, maravilhoso, cara. Eu sinto que a vida é maravilhosa. Eu sinto isso quando eu escuto essa música. Eu tenho assim. É isso aí. Tá ligado? A gravata do cara, mano. Ninguém ia notar a gravata do cara. Tem alguém que nota a gravata do cara, mano. Cara, eu fico muito feliz dele ter notado a gravata do cara. Mesmo que ele não tivesse a gravata, entendeu? Tipo assim, é sensacional. Aí eu fico pensando assim, né? Tipo assim, como a gente, às vezes, né, precisa focar nos aspectos negativos da vida, até pra gente não se conformar, né, com o que nos é dado, o que nos é proposto. Mas assim, a gente precisa dessas coisas pra gente aprender a ser feliz mesmo, porque é uma praxis, né? É claro. Eu acho que ser feliz é uma praxis, entendeu? Você tem que aprender, é uma tecnologia, sabe? E aí, escutando essa música, mano, eu olho assim e eu fico assim, embasbacado, assim, com como ela me desconecta dessas coisas ruins, só falando da gravata do cara, mano. Eu fico assim, mano, isso não existe, não. Mas, por que esse cara faz isso? É uma bruxaria, né, mano? É uma alquimia, sei lá. Cara, os alquimistas estão chegando na sua vida, Daniel Kirchner. Aceite esse fato, cara. Eles já estão com você já. Essa eu escuto no repeat, mano. Essa eu escuto no repeat. Eu escuto umas 30 vezes essa música, velho. Porque sério, eu vou comprar uma gravata florida também, mano. No próximo carnaval eu vou de gravata florida. Olha só, eu tenho uma triste notícia numa pesquisa rápida que eu fiz aqui pra todo mundo. A gravata foi inventada quase 300 anos depois. Então, do Paracelso. Então, realmente é uma metáfora do Jorge, né? O Daniel fez a pesquisa dele à toa pra ver se achava uma pintura do Paracelso com gravata. Que era uma gravata, achava que era um cachecol, alguma peça de roupa, entendeu? Tipo assim, porque eu ouvi alguém falando isso, que era uma peça de roupa que ele chamou de gravata. Isso é a cara do Jorge Ben. Só que eu nem achei a peça de roupa florida, entendeu? Assim. Eu vou falar uma coisa bem assim, Hermes Trismegisto agora, assim. Se a gente falou dela aqui agora, se a gente imagina ela aqui agora, se a gente idealiza ela já existe, só não tá nesse plano físico temporal. Mas ela tá no meu coração, mano, essa gravata. Tem uma gravata no meu coração, velho. Tá na alma, tá no já existe, cara. Tanto faz, é verdade, é mentira, certo, muito verdadeiro, não importa. Legal, vamos então agora passando pra próxima faixa. Eu vou até pedir desculpa que eu nunca fiz latim, né? Pra errar e humanum est. Não sei se eu falei meio americanizado, mas muito rápido, né? Que na tradução literal é uma frase que a gente usa bastante hoje em dia, que errar é humano, né? Eu acho bem curioso dessa faixa, porque hoje em dia a gente usa ela como como um alento, né? Então, quando você fez uma cagada ali, você vai falar, não, errar é humano, né? Mas, como o Daniel já disse, já contou aqui sobre os deuses, né? Quando no antigo latim, né? Enfim, nos povos antigos, antiga Grécia, né? Na antiga Roma, quando essa frase era dita, ela trazia mais uma pejoração negativa, né? Porque assim, ó, você vai errar porque você não é um deus. Os deuses não erram. E o que eu acho muito curioso nessa faixa é que o Jorge vai talvez questionar isso. Será que só são os humanos que erram? Por exemplo, eu vou citar aqui, abrindo aspas, e de pensar que não somos os primeiros os seres terrestres, pois nós herdamos uma herança cósmica. Errar e human est, né? Obviamente que eu nunca vi nada disso, isso é só uma interpretação livre minha, né? Mas passo agora o bastão para os meus dois amigos aqui para ver o que eles acham dessa obra-prima. Eu quero que o sociólogo disserte sobre essa questão, Daniel Kirchner. Gente, essa música, ela é baseada... Sociólogo. Pra quem não sabe, o Daniel é um sociólogo, o Caverna é um engenheiro e eu sou um bêbado. Cara, foi isso que nos uniu aqui. Eu sou muito mais professor que engenheiro, cara. Eu não pratico, eu nem tenho. Eu sou professor. Então, ó. Vamos lá, então, assim, tá como todo sociólogo. Eu sou filho de uma professora. Então, eu vou falar que eu sou mais professor que sociólogo. Eu sou professor total, assim, a coisa mais legal do mundo. Não tem muito mercado de trabalho, né, mano? Eu tô... Então tá, eu sou filho de professora, então tamo juntos os três aqui. É muito legal aqui, ser professor, é a coisa mais legal que tem. Mais legal do mundo. Música, então é muito massa, velho. Daniel, disserte, sociólogo, então, sobre essa cara, questão do... essa música, ela foi baseada num livro que eu detesto, assim, mas eu amo essa música de coração.
É um livro que chama São os Deuses Astronautas, de Eric von Däniken. Se eu não me engano, esse é o nome do cabra. Que ele começou que toda essa história, né, de que os egípcios, que os aliens construíram as pirâmides. Tu já ouviu, né? Alienígenas do passado, já viu? History Channel de gola essa aí? Todos já vimos. Toda essa besteirada de fake news do passado, baseado em provas circunstanciais, e baseado principalmente na crença que um povo africano não pode fazer uma coisa maravilhosa. Sim, é um livro até meio racista, eu acho. Mas que na época, lá nos anos 70, era uma parada assim, mega revolucionária para as pessoas, entendeu? A ideia de que os aliens ajudaram a gente a formar a civilização, né? Então, assim, é a tese desse livro, né? Os egípcios não tinham tecnologia para mexer aquelas pedras. Então aí, por isso que a gente tem tanto programa ruim, por isso que o History Channel é horrível hoje, porque não tem nada que presta. Cara, eu tenho, assim, ó, um parênteses, cara. Eu tenho a impressão, assim, cara, que os egípcios, assim, eles deviam estar num nível de evolução espiritual e de conexão, assim, em contato com a existência e com a rotina e com o tempo e com a comunidade, assim, junto com algumas comunidades, assim, da Amazônia também, assim, antigas, né? Que, cara, a gente perde tanto quando a gente fica criando essas visões, assim, meio que pré-definidas, né? De coisas que estão em tempos distantes dos nossos, assim, e entrando nessa egotrip, assim, da sociedade de consumo ocidental, assim, de querer construir uma historinha que só envolva ela, assim, que esquece do resto, assim. A gente perde muito, assim, como ser humano, né? Assim, esse potencial de aprendizado, assim. Esse disco traz um resgate disso, né, brother? Não, cara, e eu acho que o Jorge Ben, ele bota o Egito de volta na África, mano, porque é impressionante. Como o Egito é um marco civilizatório pra gente, tipo assim, eu chego em sala de aula, já fiz essa experiência várias vezes, né? Pra que as pessoas, por exemplo, descrevessem Cleópatra pra mim. Como é que você acha que foi Cleópatra ou Imhotep? Tipo assim, eles descrevem Cleópatra naquela imagem que ficou eternizada no cinema da Elizabeth Taylor, né? Que é branca, do olho azul. Sim. E sendo que o povo do Egito, que foi o primeiro marco civilizatório, assim, vamos dizer assim, edificante do que hoje se estabelece cultura ocidental dominante, né? A cultura ocidental, ela bebeu nesse marco civilizatório aí, criou-se toda uma imagética do Egito branco, né? Quando o Egito, na verdade, era negro. Então, o Jorge Ben, ele traz essa africanidade de volta nessa música. E por isso que eu fico tanta raiva quando alguém chama essa música de rock progressivo, saca? Que essa música tem uma batida afro, tem um negócio assim, sabe? Por mais que seja uma dinâmica mais... Cara, é por causa dos sintetizadores, né, Daniel? Assim, é só por causa da questão de timbre, brother. Assim, que eu tenho umas psicodelias, mas assim, ritmicamente não tem nada de rock essa música, zero, assim. Cara, mas a África é super psicodélica também, tá ligado? Tipo assim, mesmo... Não, eu assim, acho que é a questão tecnológica instrumental, assim, sacou? Nesse contexto, talvez, né? Porque tem um sintetizador. Mas eu não gosto, cara. Assim. Eu só ouço a batida quando eu ouço essa música. Sim, eu também nem associo também ao rock progressivo. Essa síncope, mano, é a herança da música africana e eu escuto isso, tá ligado? Assim, quando eu escuto essa música, saca? Perfeito. Tipo assim, essa música é assim, trazendo o Egito, a imagética do Egito de volta pra África ali, e com todo o sincretismo do que veio toda essa proposta desse disco, do sincretismo do eletrônico, do que veio depois, sabe? Mas assim, o simbolismo dessa música é maravilhoso, assim, porque apesar do livro-fonte eu detestar, a mensagem da música ela é muito profunda, porque mostra, assim, o tanto que a existência ela é transcendental à experiência humana. A experiência humana não consegue conter, sabe? A sua própria evolução, sabe? Ela não consegue conter o seu próprio sentimento, a sua própria experiência. É uma experiência que ela é ancestral, sabe? E ele traz isso, assim, a gente veio de... Eu penso na poeira espacial, eu penso nessa... O Caverna vai poder falar melhor disso, né? Assim, dessa... Sim, cara, mas... De como a gente tá dentro de um astro, né? E toda essa herança, né? Cósmica, né? Do mundo, né? Pois nós herdamos uma herança cósmica, né, cara? Pois é. Como diria Jorge Ben, cara, eu acho que é exatamente isso mesmo, assim. Ela traz essa ideia, assim, de que o ser humano, ele é uma ponte, né, velho, para um devir, assim, para algo que vai ser, assim. Ele não é
o objetivo final da existência definitivamente não é produzir o ser humano, assim, sabe? De forma nenhuma. Ela deixa muito claro isso, mas ao mesmo tempo ela coloca isso de uma maneira muito bonita, no qual, ao invés dela gerar aquela melancolia que vem dessa insegurança nossa de querer se sentir especial, ela coloca isso de uma maneira que é bonita, simplesmente, você, tipo, ser parte de algo. Não, uma vibe. Já vamos fazer o seguinte, ó, a gente já entra nela agora, já que você deu a deixa, né? Menina Mulher da Pele Preta, né? E que é uma música real. Cara, eu acho que o Caverna deu aí uma letra sobre como as pessoas interpretam essa música, né? Porque ela virou música, e isso não é uma crítica, né? Mas que banda de pagode, banda de swing, banda de jazz, banda de rock, todo mundo faz versão fora do contexto do álbum, né? E eu, quando escuto e quando interpreto essa letra, aqui eu vejo, se não uma crítica ou uma crônica, aí eu nunca vou saber, mas que ele conta sobre essa paixão que não era casual, né, de um cara com o Pedrinho dos olhos azuis, né, como ele é descrito assim, né, e como ele se encanta e como ele tá mais apaixonado pela menina, mulher da pele preta, né, e ele vai ter um filho, né, mas ele não tá feliz porque aquilo despertou nele e aí eu não tô dizendo nem que é o Jorge Ben que disse, porque ele é preto também, então é uma crônica que ele constrói, mas desperta um pouco de safadeza, de cachorrada no Pedrinho, né, que ele fala no final, a parte da letra, aquele pouco de mim com malícia, essa menina mulher da pele preta não está me deixando dormir sossegado, com malícia, né? Ele fala assim, né, sobre tudo, e talvez não é nem um lance, é um lance social que tá provocando nele, assim, né, cara, ela é o demônio pra ele, assim, né, pra ele, porque ele tá quebrando todos os paradigmas sociais de estar pensando mais naquela mulher, que talvez até seja uma amante dele na crônica, né, do que na própria esposa, que vai ser mamãe e que vai ter os olhos azuis do filho do Pedrinho, eu né? vou te falar que eu nunca na minha vida parei pra pensar sobre tudo isso que você tá falando, cara. Eu só consigo escutar essa menina, mulher da pele preta. Eu só entro na vibe, velho. Eu não consigo fazer nem análise, brother. É tão vibe assim. Mas é livre. Eu não sei se esse Pedrinho é o filho dele, Como você pode... Não faço a menor ideia de que é Pedrinho. Pedrinho é o filho dele que já nasceu? Então já nasceu o Pedrinho. Eu não faço a menor ideia. Não, pode ser também. Porque assim, ele fala, Pedrinho vai ser papai. Quem vai ser papai? Eu queria saber quem é o filho do Pedrinho, mano. A gente podia trazer pra entrevistar aqui o filho do Pedrinho. É verdade. Vamos. O começo da gravação é muito bom, né? Tipo, Pedrinho vai ser papai. Quem vai ser papai? Se o Pedrinho estiver escutando a gente, manda... Pedrinho, se você estiver escutando a gente aí, entre em contato, cara. Vai ser legal, Eu acho, cara, que essa música, assim, é porque ele fala... Eu acho que essa música... Pra mim, ela dá uma continuidade na parada, assim, porque ele tá falando... Eu acho que esse disco traz a tese, né, da Tábua de Esmeralda, que as coisas grandes estão nas coisas pequenas, que as coisas pequenas estão nas coisas grandes, né, E aí ele leva isso aí. Assim, eu não gosto desse aspecto de ser meio voyeurismo, assim, essa coisa, que não me apetece muito, assim, mas pra mim, assim, é uma música que, dentro da proposta do disco, sabe, ela traz uma pequena coisa, ela dá um choque de perspectiva. Eu acho que isso é importante, entendeu? Ele tá falando assim, eu não quero simplesmente ser levado a sério, né? Esse entendimento aqui não é uma coisa... Eu não tô trazendo um disco conceitual, eu não tenho nenhum laço com isso. Assim, a Tábua de Esmeralda é isso, a sabedoria dela tem todas as coisas, então eu posso falar de várias coisas aqui. Cara, e o fade out dela é muito, muito massa também, né, cara? A forma que ele vai mudando a forma de falar, assim, tipo... Cara, presta atenção na voz dele no fade out, como vai, tipo... A forma que ele fala, assim, e a emocionalidade que ele passa pra falar, né, essa menina, mulher da pele preta, ele muda a métrica, assim, até o fim, assim, saca? Eu jogo o volume no máximo ali quando vai chegando nesse fade out, que eu gosto de ouvir tudo que ele vai falando até o final, assim, eu acho maravilhoso, eu acho muito bom, né? Se eu tivesse no tributo a Jorge Ben ou no show do Jorge Ben, saca? Às vezes essa é a música, entendeu? Pro espírito, assim, saca? Essa é a música do lúdico, sabe? Essa do Menina Mulher da Pele Preta, sabe? Assim, eu acho que dentro do disco ela é a mais lúdica,
Vamos lá, então, pessoal, agora para a música Eu Vou Torcer, que por mais que seja uma canção bem simples, né, simplória, em todos os seus aspectos, eu particularmente gosto muito da positividade que ela traz, assim, acho que ela é uma canção de autoestima. Ele faz uma analogia de que não tem, assim, que você não deve julgar, nem ser julgado pelo aquilo que você quer que aconteça na sua vida, né? Se você quer conseguir um emprego, ou você quer a saúde do seu irmão, ou você quer ganhar na loteria, ou você quer arrumar uma namorada, e ele vai citando, né? Eu vou torcer pelo Mengão, né? Eu vou torcer por Gato Barbieri, né? Que foi um saxofonista argentino, né? Eu vou torcer por São Tomás de Aquino, né, da Igreja Católica. Para mim, ela é uma canção bem otimista, ela me faz muito bem, assim. Eu gosto muito dessa música, assim, queria saber se vocês compartilham dessa opinião. Eu acho, assim, cara, uma coisa interessante dessa música, que ela tem exemplos perfeitos que eu acho que traduzem isso que o Daniel falou anteriormente, assim, saca? Dessa questão de mostrar que o complexo e o simples e o grande e o pequeno, assim, na verdade, não estão tão separados assim. Então ele vai torcer pela paz e também, ao mesmo tempo, pelas coisas úteis que se pode comprar com 10 cruzeiros. Você entende? Assim, nesse exemplo é perfeito. Sim. Essa é a minha frase favorita da música. Né? Eu adoro essa frase, cara, e mostra exatamente isso, né, Daniel? Esse lance... Simplicidade na felicidade, né? O pequeno e o grande, assim, o micro e o macro, né? Tipo, o ser humano, ele torce por várias coisas, cara. No fundo também, eu acho que é um pouco de uma... Cara, de uma descrição um pouco do que é o ser humano, né? Ele torce pelo Mengão, pela paz, pelas mulheres bonitas, pelas coisas úteis que se pode comprar com 10 cruzeiros, pelo bem-estar, pela compreensão, pela agricultura celeste, né? Que eu adoro também essa frase. Essa agricultura celeste, assim, saca? Leva pra esse lance do metafísico, né, Daniel? Assim, tipo, da agricultura celeste. Existe essa parada, mano, agricultura celeste. Eu não sei o que é direito, não, mas isso existe. Não sei. Não é verdade. Talvez só alguma coisa. É uma parada da alquimia também. Ou que a agricultura tinha Diana, né, deusa da agricultura, e é um lance que você envolve mais você fazer as oferendas para a agricultura funcionar, não sei, né? Mas ele também cita pelo coração do meu amigo que não é bom do coração, né? Isso é muito legal, pelo né? meu amigo que sofre do coração, tem que torcer pelo teu brother, cara. E é uma brisa, né, cara, assim, essa música é uma brisa total, né, velho? É uma das músicas mais Jorge Ben do disco é essa, mano. Assim, lembra o samba esquema novo toda hora. Tem aquela vibe ali, Jorge Ben... Tem mesmo, cara. Seminal, né? Meio Domingas, então, né, assim... Tipo... Aquela coisa dele, assim, a Minha Nega Teresa, aquela vibe, assim mesmo, daquele cara do Rio, do Maracanã, do Mengão e tal. É muito ele, assim, né? Tipo, as coisas que ele vai descrevendo, né? Sim, exatamente. É muito ele. E até o jeito até o jeito de falar o S, que é uma parada muito do início da carreira dele, né? Ele fala, moças bonitas. Quero esquecer, mas não consigo porque é isso aí. As moças bonitas é muito bonitinho, velho. Eu acho massa demais, velho. É muito legal, né? Eu achei muito maneiro, Ficou bem sintetizado essa, né? E a gente já pode, acho que já vamos partindo para Magnólia, a canção, como o Daniel já trouxe pra gente no começo, Caverna também, que talvez seja a canção... Eu não vou falar comercial, porque eu acho que comercial hoje em dia tem uma pejoração em cima, porque parece que a pessoa construiu a música pensando naquilo, né? Mas talvez a canção mais popular do disco, né? Por que não, né? Eu vou te falar que é a minha preferida, velho, Magnólia. Não imagine, tem que ser, não precisa só porque ela tem esse estigma, mas eu gosto muito dessa canção também, né? Antes de passar a palavra para vocês. E trago a curiosidade, né? Que a Magnólia é uma flor, né? Que ela foi... descoberta não, né? Mas como é que a gente pode dizer assim, estudada, né? Enfim, quem descobriu sua existência, porque ela já existia, foi Pierre Magnol, né? É um botânico da antiga França. Então eu também não sei se o Jorge Ben cria uma crônica para falar dessa música ou se ele continua nessa linha que ele tá de homenagear figuras históricas que simpatizavam com o alquimismo, né? O que vocês acham? Gigolas, assim, essa música pra mim, cara, eu juro pra você, eu sou um cara que eu sou meio que... Eu escutei muito rock progressivo
discursivo, né? Então eu gosto muito de buscar conceito e sou professor e buscar referência pra perceber se aquilo tem uma coesão. Mas, cara, Magnolia é uma música que eu nunca fui atrás de tentar entender, assim, racionalmente, sabe? Tipo, pra mim, Magnolia, cara, ela é a minha música preferida porque eu não sei, assim, eu acho que todos nós, seres humanos, a gente tem alguns momentos, às vezes, de insights muito profundos, assim, né? Depois a gente esquece tudo de novo, esquece o insight, aí se sente perdido e volta. Mas, assim, em alguns momentos da minha vida, eu achei ter entendido algo de verdade, assim, sobre o que era existir. E teve um momento, assim, que pra mim foi muito marcante nesse sentido, quando eu tava na praia, sozinho, assim, nessa trip que eu fiz, eu e eu mesmo, assim, de improviso pra me descobrir, assim, eu tinha ido pra Maceió e tal, e eu sei que eu cheguei na praia e sentei assim, coloquei o meu fone de ouvido e começou a tocar, velho. Então, depois que eu vi pela primeira vez o que eu quero mais, se eu sei que a vida é bela e linda, isso me bateu de um jeito, assim, que cortou toda a minha racionalidade, assim, quando você sabe, velho, porque você tá sentindo ali, pelo menos naquele momento que a vida é bela e linda, você para de pensar, cara. Porque você para de olhar pro mundo como um problema a ser resolvido, como uma coisa a ser entendida. Você tá presente, conectado, assim, aquilo é suficiente, o presente é o máximo que dá pra ter ali. E essa música, ela me trouxe pra esse espaço, assim, de percepção direta da realidade, quando eu saio da minha cabeça louca que pensa o tempo inteiro, várias vezes. Então, pra mim, Magnolia tem um lance que é tipo uma coisa de aterramento, tá ligado? De trazer pra terra de volta, assim. O que eu quero mais se eu sei que a vida é bela e linda? Porque a gente problematiza e tem realmente que se problematizar, porque tem muita coisa pra se resolver. Mas, assim, quando você consegue sair desse campo analítico, assim, né, de querer entender as coisas, ou tá certo, ou tá errado, ou tal, e se desconecta da sensação, da presença, da conexão com aquele momento ali, que é o que a gente busca na meditação e tal, e é uma coisa que eu sinto que eu consigo atingir várias vezes fazendo música, tocando, né, meu piano, tocando em banda, assim. Essa música, ela vem pra mim de uma maneira tão, assim, nesse sentido, que eu nunca pensei sobre a relação dela com o hermetismo, por exemplo, assim, sendo bem sincero. Sabe? Eu não sei quem é Magnolia, eu não faço a menor ideia, assim, eu nunca estudei. Claro, não, a gente, o Caverna, a gente também não precisa... Acho que ele fala da flor mesmo, eu acho que é pra flor mesmo. Sim, é meio bossa nova você vê a flor e compor pra ela, e a gente não precisa encarar como se o Jorge Ben tivesse feito um disco 100% conceitual, ele vai jogar uma coisa perdida ali no meio, né, e talvez seja isso até porque a beleza da música. Realmente conceitual tem a ver com hermetismo, entendeu? Assim, se você... o hermetismo é um sistema que está presente em todas as coisas, né? Tanto no grande quanto no pequeno e tal. Então, tem essa coisa de não ser sempre propositivo, tem a ver com a filosofia hermética, né? Perfeito. Talvez Perfeito, Daniel, isso aí, né? Tá na essência do disco, né? Eu acho que tá na essência dessa música também, porque ele fala... Assim como Errare Humano Est, ele pega a Magnolia e transcende pro universo, joga pro universo, ele fala no final, né, já consultei os astros, ela chega na primavera, ela já se encontra a caminho, voando numa nave maternal doirada. Tá ligado? Olha a imagética, né, mano? Assim, você nem espera, você toma uma cacetada, assim, você nem cara, eu acho que ele... Exato, moleque. Talvez ele faça uma metáfora com o tempo de florescimento da Magnólia, né? Quanto tempo ela... Eu não sei, né? Um abraço pro Belarmino Rock, mas eu sempre fui muito mal em biologia, né? Eu ia muito mal em biologia na escola, vocês lembram, né? Mas eu não sei o tempo que uma magnólia demora, né? Mas ela é uma flor rara, uma flor fina, né? Acredito, né? Não, eu não faço a menor ideia, assim, eu só consigo acessar essa imagética, sabe? Tipo assim, é como se ele me colocasse numa nave, assim, pra eu estar indo pra esse espaço de percepção, assim, de consciência no qual eu não preciso mais entender a vida, assim. O que eu quero mais? Se eu já sei que a vida é bela e linda, se eu estou aqui, todinho de branco lindo, esperando ela chegar, é uma coisa, assim, tipo, de uma vibe, assim, tipo, de uma... Cara, eu não sei, assim, Sim, esse todinho de branco também, né, não sei se às vezes é alguma coisa de... que ele já tá daí relacionando a parte de oferenda, não sei. Com certeza, né, absoluta, velho. Jorge Benjó, meu irmãozinho. O bicho tá conectado, velho. Com as entidades todas, velho. Exato. Ele tá conectado, porque Jorge é de Capadócia. Ele sabe, brother. Ele mas sabe. Eu queria aproveitar a deixa que o Daniel falou sobre...
muito bem sobre esse lance da gente não precisar tá, e assim, ao mesmo tempo que o conceitual não é conceitual e vice-versa, né? E a gente pode até passar para a próxima faixa, que para mim é a canção mais de amor do disco, pura e simples, né? Ela vai abrir o lado B. Minha teimosia é uma arma para te conquistar. E você pode fazer quebrar, requebrar, construir, desconstruir a letra, mas para mim ela não vai deixar de ser uma belíssima canção de amor. E que ele realmente fala assim, eu vou insistir até o dia que você vai gostar de mim. E um abraço, Jorge Ben. Muita menina já ficou comigo por dó. Então eu agradeço você quando então, se o Jorge Ben precisou disso, quem sou eu para não precisar, né? Ai, Gigola, você tem uma figura, moleque. Mas né? Exatamente. A minha nossa insistência, pô, eu não gosto do cara, mas ele trouxe flores, mas ele trouxe bombons, mas ele é bonzinho, mas ele é educado, né? Cara, sabe o que eu acho, assim, cara? Essa música é uma música que você poderia analisá-la por várias perspectivas, assim, inclusive o Daniel, com certeza, assim, teria mais capacidade do que eu pra isso, assim, mas por perspectivas de gênero, de questão de como o patriarcado tem essa ideia de que pra você conquistar mais você tem que insistir, e aí isso poderia ser desvirtuado pra um lance talvez machista, mas eu acho que da forma que ele canta, o arranjo que ele coloca, me parece tão, assim, ingênuo, tão inocente, tão sincero, tão amoroso, tão, sabe, meigo, assim, pelo arranjo, pela forma, né, tipo, que é assim, o que me remete, na verdade, assim, quando eu escuto essa música, né, e é uma coisa meio malandra, assim, né, tipo, Rio, e da época, e do contexto, tem essa vibe malandragem, assim, camarão que dorme onda leva, que é um lance bem Jorge Ben, assim, né, salve simpatia e tal, então tem essa vibe um pouco pra mim, eu não sei, como que parece pra você, Daniel Kirchner? Cara, assim, esse negócio de teimosia é uma parada que não sou muito bem mesmo, assim, mas assim, eu acho que, como você falou, não é a vibe que ela passa, essa vibe ruim, entendeu? Que eu tenho com esse tipo de proposta, mas eu acho que seria melhor perguntar pra uma mulher, né, o que ela acha. Claro, sim, do que ela acha, mas assim, a música, e assim, ele não fala muito assim, da insistência, né? A música, ele tem essa frase só, assim. Não, ele fala mais lúdico mesmo, ele fala tem mais essa frase, solto, teimosia é uma arma pra te conquistar, eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim, né? Mas assim... Seja o que Deus quiser, né? Tá torcendo, tudo vai dar pé. Exato, ele canta mais lúdico, mas eu estou com o Daniel, que a gente não tá no lugar de fala, né? E mesmo assim, não é porque uma coisa era culturalmente lúdica que hoje em dia ela não vai deixar de estar errada. A gente só faz a análise de como foi interpretada. Mas é muito legal o que o Caverna traz sobre a sutileza dos arranjos, né? O que o Caverna tá dizendo é justamente isso. Como ele constrói a canção, eu creio que ele fez uma canção de amor. E o Jorge Ben é um cara super mente aberta, super pra frente. Com certeza, se ela foi uma canção que hoje em dia ele seria o primeiro a levantar a mão e falar, não, hoje em dia o conceito tá errado e eu não toco mais. Porque eu acho, cara, que tem camadas de interpretação das coisas. Teria que ampliar. Eu acho que tem camadas de interpretação das coisas. Mas assim, pra mim, assim, no disco essa é a música que menos me chama atenção. Eu gosto muito, né? Por exemplo, esse disco aqui é um disco que eu não pulo nenhuma faixa, né? Pra mim, esse é o padrão máximo pra obra-prima. É um disco que eu não pulo nenhuma faixa, entendeu? Assim, esse disco eu não pulo nenhuma faixa, velho, porque pra mim ele é uma experiência, que nem o Caverna falou, é tudo pensado. E eu acho que aqui ele tá dentro dessa proposta de quebra de perspectiva ainda, entendeu? Assim, ele tá assim, eu jogo pro universo, mas eu jogo pra minha vida também, o que tá em cima tá embaixo, o que tá embaixo tá em cima, o que tá no grande tá no pequeno, o que tá no pequeno tá no grande, entendeu? Eu acho que ela fala mais de crença, tá? Pra mim ela fala mais de crença, tá ligado? Uma coisa de crença, assim. Né? Assim, mas eu acho que tá dentro dessa leva de músicas mais crônicas, assim, né? Que assim, que ele tá fazendo uma crônica da vida dele. E assim, a métrica do Jorge Ben, eu acho, bota o Bob Dylan no chinelo, entendeu? Ele é o maior espírito livre da história da música. Sabe que ele faz o que ele quer na hora que ele quer. Se ele quiser botar 30 palavras no mesmo compasso, ele vai conseguir e a gente vai curtir, assim. E se ele quiser ficar alongando uma palavra 30 segundos, a gente vai curtir também. O cara, ele é assim, ele é um espírito livre, mano. A métrica dele é totalmente livre. E assim, mostra assim como essa teoria de que o poema musical ele tem uma característica em si enquanto poema, por causa da melodia, eu acho que o Jorge Ben, ele prova essa tese, entendeu? Que você lendo as músicas dele, você não vai conseguir passar a mensagem.
Ele encaixa ali 30 palavras ali numa célula e depois fica 15 segundos cantando a mesma palavra. Ele faz o que? Ele serve a mensagem, ele serve a música, ele serve... Perfeito. Eu tenho essa mesma impressão de que, assim, essa métrica mais não linear, assim, ela faz parte da construção do arranjo mesmo, assim, e que é uma característica estética, assim, do Jorge Ben, que consegue ressaltar, velho, a emocionalidade do que ele quer passar ali. Eu também sinto que ele tá meio que a serviço, assim, saca? E que essa métrica não linear é uma característica desse propósito, assim. Mas, cara, também, assim, é uma apagação de pau nossa do Jorge Ben, né? Meu irmão do céu, velho. Eu tô impressionado, assim. Lógico. Depois, se a gente quiser ainda fazer mas eu já falei aqui algumas coisas que eu não gosto. Eu não consigo falar, porque o Jorge Ben tem umas paradas de macho carioca, sabe? Que eu não curto, tipo assim, ele... Cara, ele era um homem da época dele, assim, tipo, eu tenho dificuldade de olhar pro passado e ficar caverna, que não sei porra nenhuma, definindo os sentimentos de uma pessoa. Eu não consigo avaliar essas coisas muito não, sendo bem sincero, assim, né? Eu consigo sentir uma vibe ali, pronto, agora... Mas eu não sinto falta da perfeição em nada. Tipo assim, a perfeição não é algo que eu sinto falta. A perfeição é um técnico. Pra mim, a perfeição é uma experiência, entendeu? Tipo assim, não é uma coisa, não é um objeto, não é uma técnica. Eu acho que é o seguinte, o apego à perfeição, assim, ele pode tirar também a espontaneidade, assim, do processo. E o que eu vejo no Benjol é que ele não quer ser perfeito. Ele quer ser autêntico, ele quer ser espontâneo. O lance dele... Mas foi legal que o Daniel trouxe um contraponto agora também sobre essa canção. Isso é legal também pra gente repensar. E a gente vai passar agora pra faixa Zumbi, né? Que Zumbi, que ele empresta o nome do Zumbi, né? Mas que na verdade ele faz uma grande homenagem, né, aos países que foram colonizados por europeus. Depois eles... Mas Angola e Congo não são países, entendeu? Tipo assim, depois os países ganharam o nome dessas etnias ou dessas nações africanas, né? Olha que legal. Não, porque assim, uma coisa que eu sempre falo assim, que eu falo pros meus alunos com essa frase mesmo, assim, você pode pegar seu livro de história e jogar no lixo, bicho. Porque o brasileiro, ele foi roubado da sua história. Durante o período da colonização, a gente teve épocas que tinha 2 negros no Brasil para cada branco. Aí eu chego em sala e pergunto pros meus alunos, fala o nome de duas nações africanas, né, que vieram pro Brasil. A gente tem uma realidade de centenas e centenas e centenas de etnias que vieram aqui pro Brasil, né? Então, só para eu entender um pouco, o que ele cita, na verdade, são as comunidades que vieram e depois se tornaram povos e culturas que, na verdade, eles foram encerrados nessas tradições que o português nomeou, assim, de Congo e Yorubá, né? Que, assim... Congo não, Banto, desculpa. Por exemplo, o Banto era um tronco linguístico, né? Várias línguas que eram parecidas, o português via como era a mesma coisa. Então chamava todos eles de escravos bantos. Milhares de culturas e de etnias e de povos diferentes, eles pegavam e botavam no mesmo saco, né? Que era o banto, né? Então, assim, por exemplo, é mesmo que você pegar galera que fala português, espanhol, italiano, legal assim, não, e botar todo mundo no mesmo barco, né? Então, eles tinham essa tecnologia que era de separar as pessoas e botar pessoas de culturas diferentes pra vir pra cá, pra eles não terem lastro com a África mais. Então, eles matavam a cultura e a história, né, africana na fonte. Quando eles traficavam pra cá, né? É um culturicídio, é um etnicídio, né, mano? Então, assim, aí a gente abre... A cultura é uma coisa muito importante pro ser humano, velho. A gente abre o livro de assim, o movimento humano é um movimento cultural, né? A gente abre o livro de história, só tem porcaria, falando o que português fez a vida inteira, né? Tipo assim, no máximo a gente tem um Quilombo dos Palmares ali, né? Mas e todas essas etnias que formaram o Brasil, isso não devia ser o principal assunto? Na minha opinião, devia, assim. Eu gostaria de, no ensino médio, eu ter conhecido a história do meu país. Eu não conhecia, eu conheci a história de um monte de colonizador, demoliu a história do país. É a história real, né? Então, assim, aqui ele faz referência a várias nações africanas, a várias etnias africanas, né? Congo não é... Olha que legal, Daniel. Mostra Congo, República do Congo é o nome do país, né? Mas Congo é o nome um nome que foi dado a uma série de povos africanos ali, né? Assim, Inclusive, queria recomendar quem tiver interesse de visitar a obra aí do Kabengele Munanga, sabe? Autor africano, veio estudar aqui no Brasil, né? E trazer um pouco da história da África para nossa historiografia, que eu acho que devia ser a historiografia principal. E a maior parte da nossa história foi construída por braços de pessoas negras, né? Então, assim,
gente, o que a gente tá fazendo, né? Então, eu acho que essa música é a mais importante do disco inteiro, saca? Né? Porque é uma coisa, assim, que traz a história que foi sufocada, entendeu? Assim, que traz o protagonismo, né? E aí Zumbi aparece como uma figura que nem Hermes Trismegisto, que nem, né, Nicolas Flamel e por aí vai, porque ele é quase que uma entidade, né? Ali, que... É um avatar, né, cara? Assim, é um avatar nesse sentido, assim, de uma grande figura com uma missão, assim, para mudar a forma de pensar. Eu vou trazer assim, a revolução, eu vou mudar a história, sabe? Humano, eu vou trazer Angola, eu vou trazer Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, sabe? Vou trazer todas essas etnias. E ela tem uma força, né? Assim, né, cara? Tipo, é incrível essa música. E ela tem uma força, assim, no arranjo, né? Tipo, e quando ele fala, eu quero ver o que vai acontecer. E essa música tem uma coisa interessante, assim, cara. Eu conheci ela pelo Tábua de Esmeralda, assim, e ela tem um arranjo, assim, no Tábua de Esmeralda muito mais leve. Depois eu fui ouvir essa música no África Brasil, porque ele também faz um arranjo dela no África Brasil, que é um disco posterior, assim, que é bem mais pesado, na real, assim. O arranjo dela de Zumbi, dessa mesma música no disco África Brasil, né? E quando eu ouvi, assim, era um rock and roll. Eu me peguei em casa batendo cabeça ouvindo Zumbi, assim, porque quando eu fui ouvir essa versão do África Brasil. E aí eu voltei a ouvir a versão do Tábua de Esmeralda dessa mesma música com outros olhos, assim, com mais força, assim, né? E tem um refrão, assim, que... Porque ele vai contando uma cena, descrevendo, né, os senhores sentados vendo um leilão de escravos ali. Mas quando ela vai pra esse refrão, assim, né, eu quero ver o que vai acontecer quando o zumbi chegar e tal. Você vê que ela coloca essa intensidade, essa força, assim, esse sentimento da revolução, assim, no arranjo, né, da música. E eu amo a Ellen Oléria. Incrível, a Ellen Oléria, mano. A Ellen Oléria arrebenta com essa música, mano. Pelo amor de Deus, eu chorei a primeira vez que eu vi. Eu nunca Foi vi, a estreia dela no The Voice, assim, deu 30 segundos de música, todo mundo virou a cadeira. Assim, uma coisa poderosa, impressionante. Pô, que massa, sabe, assim, eu vou assistir, cara. Eu vou assistir. Que massa, velho. Vamos fazer assim, tudo link, que a gente citar, a gente tenta depois pôr no link aqui embaixo, pra galera, a gente vai pôr Seria aqui, massa, né? mesmo. E partindo pra uma dessas canções de interpretação, né, a gente daí passa pra Brother, né? Mais uma canção minimalista, talvez, assim a gente possa chamar do disco, né? E aqui eu tenho duas interpretações pra essa canção, né? Que ou ele quis fazer um mantra mesmo, né? E aí ele até canta em inglês, né? O mantra. Ou indo um pouco mais fundo na minha cabeça, ali no THC, nos neurônios, né? Que talvez, de repente, eu não sei, né? Seja uma crítica, né? Para que a entidade te atenda, você tem que dar uma oferenda, né? Você tem que pôr flores, como ele fala, assim, né? Eu não sei se ele chegou a esse grau de fritação e o Caverna citou bem aqui que todas as entidades estão com Jorge Ben nesse disco, né? Então, por que Jesus Cristo não estaria claro, também, né? Claro, cara. Mas o que vocês acham, Cara, eu achei interessantíssima essa sua visão mântrica da música, né? Porque realmente ela tem um padrão repetitivo, assim. Ela me soa muito como um jogo de palavras, assim. E assim, é interessante, porque me soa mesmo como essa coisa que quer mais te plantar uma imagem, assim, do que propriamente um discurso racional, assim. Então, a ideia do mantra, quando você fala, ela me soa, assim, faz sentido, sabe, Gigolas? Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, não, cara. Assim, você me chamou a atenção por um ponto que mudou um pouco a minha visão da música, assim. E eu acho que ela até me resgata um pouco mais Sweet Lord, sabe? Do George Harrison, assim, uma coisa... Interessante. Me traz a mesma emocionalidade, Gigolas, em algum nível, cara, porque... De mais Sweet Lord, e é sincrética, né? Porque já não vem com aquela referência explícita, assim, talvez, de outras músicas, assim, necessariamente de matriz africana. Jesus Christ is my brother e tal. Então ele vai para um outro espectro do sincretismo, assim, que eu acho muito rico, assim, eu acho bonito. Que nem o George Harrison e mais Sweet Lord, né? Porque é meio aleluia, que é uma coisa cristã, e ao mesmo tempo Hare Krishna, Hare Hare. Então tem essa mistura, assim, que eu acho que o Jorge Ben tava ligado no rolê, o George Harrison também, assim. Eu acho isso particularmente lindo, assim, na obra desses caras, velho. E a gente sempre lembra que existem... Aí eu vou mandar um abraço pra nossa amiga Adelaide, né, professora de história, pro Gilberto, mas eu não sou tão bom, mas que Israel chegou-se, não se sabe, existe, né, uma questão disso, o território onde Jesus teria nascido, talvez fazer parte da África ou não fazer. Não, essa música eu acho, cara, que é uma referência aos spirituals, aquelas músicas que os
escravos americanos, né, cantavam, que eles expressavam a sua religiosidade, né, através das músicas, e era baseado em repetição, né? E essa música é uma música totalmente spiritual, assim, porque se você tirar o arranjo, o violão característico do Jorge Ben, você consegue imaginar o pessoal cantando numa igreja, batendo palma, entendeu? Então, eu acho que essa música é um spiritual, entendeu? Tipo, que eles sobrevivem até hoje na sincrética africana, né? Que tem nos Estados Unidos, né? Nessas igrejas protestantes, sim, né? E tudo mais, sabe? Assim, eu acho que... E eu, cara, ia amar cantar isso com um monte de gente em volta, assim, tá ligado? A galera batendo palma, cantando coral, essa música. Coral de preta americana. Nossa, deve ser uma vibe impressionante. Deve ser mó vibe, velho, mó vibe. Eu adoraria participar de um louvor, assim, com essa galera, tipo, pá! Nossa, não, massa demais, velho. Os meus pais, quando foram a Nova York, fizeram questão de ir numa igreja protestante, numa missa, de um culto de domingo. Saíram pingando de suor, aí que é um rolê maneiro, velho. Beleza, e a gente vai continuando aqui e eu vou pra a minha faixa favorita do disco, é O Namorado da Viúva. E, cara, eu vou contar uma rapidinho pra vocês. Eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou nascido em Socorro, meu pai de São José do Rio Pardo, eu morei em Águas de Lindóia, e assim, a gente sempre teve costume, todo mundo, um abraço inclusive pra minha tia Cristina, que adora fazer isso, pegar uma cadeira e colocar na calçada, na frente da casa, e assim, conversar e cuidar da vida de todo mundo, mas era uma fofoca do bem, entendeu? E quando eu vejo essa canção, eu vejo muito esses estigmas que a gente traz da cidade do interior. Olha o Juninho da mecânica ali. Olha o Pedro, filho do Marcelo, gerente do banco. Olha o namorado da viúva, né? Porque você tem, né, aquela carga, porque, caralho, você tá namorando uma viúva, né? Nós estamos na década de 70. Como assim você tá namorando uma viúva? Ela tem que viver o luto dela a vida inteira, né? Isso que a cidade pensa, né? Ela não pode, não, mas ela tem um namorado. E esse cara é o namorado da viúva. E os simples trejeitos dele, né, cara? Os trejeitos simples que ele vai fazer na letra, cara, como, por exemplo, ele tá passando por ali apressado, pensativo e desconfiado, você não sabe de nada, cara. Você só tá fofocando que ele tá apressado, pensativo. E assim, desde sempre, eu tenho um carinho muito especial por ser caipira, né, por ser roceiro, eu tenho um carinho muito especial pelo namorado da viúva. Cara, que legal teu relato de Golas, assim, é muito massa, né, como a música realmente ressoa, assim, pra cada um, né, e eu acho isso muito bonito, assim, você vê como a sua vivência específica, assim, de ser um cara do interior e de conseguir formar essa imagem mental na sua cabeça, né, tipo, de um contexto cultural específico que ressoa na tua história de vida, assim, com a música do Jorge Ben, que é um cara do Rio, carioca, malandro e tal, mas ele é muito bom, cara, o Jorge Ben, nesse lance, cara, de plantar imaginários folclóricos, assim. Tem uma música do Jorge Ben, cara, que, se não me engano, é daquele disco Solta o Pavão, que é Cuidado com o Bulldog, que, assim, se não me engano, a história é de um cara que tomou uma mordida na bunda de um bulldog, e aí ele fala uma hora assim, coitado do cara, ele não vai poder ir no Maracanã domingo, não vai conseguir sentar naquela arquibancada dura, porque o bicho tomou uma mordida de um bulldog na bunda, saca? Então, a forma que ele constrói essa imagem do cara que vai no Maracanã tem que ficar em pé, né, e realmente é isso, assim, né, tipo, é muito Jorge Ben. Eu acho ela um barato, assim, eu acho essa música engraçada, eu acho ela divertida. Sim, sim, pra cima, né? O namorado da viúva, dá vontade de se levantar e dançar, vibes, assim, pra mim. Só pra finalizar, assim, cara, essa música, novamente, assim, ela traz aquela coisa, assim, do cotidiano, né, tipo, do concreto, da materialidade, do simples, da experiência humana, assim, num disco que coloca essa experiência como parte de um todo, assim. Eu não sei, cara, porque você veja que, tipo, nessa música, a gente tá no cotidiano, no concreto, na fofoca, né, e a próxima já é Hermes Trismegisto, assim, que é uma música super conceito, assim, aí volta pro lance dos alquimistas, então esse álbum tá sempre navegando entre esses dois mundos, né? Que parecem muito distantes, mas não sei se são, assim. Essa música é a gravata florida de novo, mano. O cara pega uma figura histórica, vamos dizer assim, super grandiosa, né? Pega um detalhe aleatório da vida do cara e... Isso é demais, mano. Ele falou numa entrevista, né? Ele confirmou isso, que essa música foi pro Nicolas Flamel, né? Aquele alquimista célebre, que ele... reza a lenda que ele criou a pedra filosofal, né? Que traz a essência alquímica da vida eterna, né? E tudo mais. Tem até no Harry Potter, eu adoro Harry Potter. Dumbledore era amigo de Flamel, O Nicolas Flamel é amigo do Dumbledore, né?
eu acho, no Harry Potter, né? Ele morre no primeiro livro e tal. O Nicolas Flamel, ele casou com uma mulher que foi casada 2 vezes antes de casar com ele. Foi um escândalo na época, Olha só, o Daniel... Eu não sabia disso, velho. E tinha um boato que ela matava, né? Que ela matava os maridos, né? E por isso que todo mundo tem medo de ficar com ela, né? Porque tinha um boato que ela matava os maridos dela. Então, o bicho fez uma música de fofoca sobre... Sério, isso aí é espetacular. Quem no mundo ia fazer uma música de fofoca sobre o Nicolas Flamel? Só o Jorge Ben, mano. Não existe mais ninguém. Ele canaliza umas coisas, ele pensa umas coisas que ninguém pensa. O cara, ele sabe, ele é assim, ele é uma força criativa, é um espírito livre. Ele fala do que ele quiser, do que ele tiver afim. Eu queria ser assim, eu como compositor falando agora, saca? Eu tenho uma inveja tremenda dessas músicas do Jorge Ben, cara. Como é que o cara consegue fazer essas coisas? Como é que consegue ser tão grandioso, assim, com essas... tão descompromissado e tão contente, às vezes, tão, assim, genuíno, sabe? Assim, esse cara, pra mim, assim, ele é uma coisa, assim, como compositor, eu fico ali, ó, cara, embasbacado com o Jorge Ben, mano. Eu rio com essa música, eu rio, assim, de dar gargalhada, rapaz. Interessante você falar esse lance, assim, da sua perspectiva como compositor, porque pra mim, cara, tipo assim, eu fico muito encantado com a genialidade do Jorge Ben quando eu vou tirar as músicas dele, né, pra tocar. Fico percebendo, assim, eu tiro às vezes no violão, depois tiro no piano de novo, aí percebo, assim, que, cara, ele usa às vezes uns cromatismos que não são nada óbvios no violão, mas que seriam muito claros no piano, por exemplo. Então dá pra ver que esse cara tava ligado, assim, na construção da música. E agora a gente vai, então, muito legal o que você falou, Caverna. Vamos passar para a próxima faixa, então. Mas assim, eu vou ser bem breve, porque vocês trouxeram já no começo informações tão legais sobre essa música, assim, e viagens tão absurdas, né? Que eu vou deixar mais o microfone livre para vocês. Eu só queria falar que ele divide os créditos do disco, né? Com o Fulcanelli, é assim que se pronuncia, o alquimista francês contemporâneo. Não sei, mano. No disco é dividido a composição. Como dizia o Chaves, de pronunciação, eu não entendo nada, gente. Na escola não te ensinam, né, biologia, mas essa é uma língua, mas o que estuda a língua? É a biologia, né? Seu Madruga, genial como sempre, né? Pronunciação não é comigo. Pela pesquisa que eu fiz, ele divide os créditos da música, eu não sei se por alguma passagem em direito autoral da tradução, parece que Fulcanelli que traduziu, né? Cara, então, eu vou te falar, eu estou com um bolachão aqui na mão. Assim, ele recita a Tábua de Esmeralda, né? Só um parênteses aqui, tá? Vamos lá, Caverna. Eu tô na mão com ele, assim. Então, assim, quando você fala em relação a essa referência, de fato tá escrito mesmo no bolachão. Tá escrito assim, ó. O nome da música é Hermes Trismegisto e sua celeste tábua de esmeralda. Embaixo, entre parênteses, tratado hermético escrito pelo faraó egípcio Hermes Trismegisto e traduzido por Fulcanelli. Então, no disco tá estampado, assim, embaixo da música, essa informação embaixo do nome da música, né? Ele escreve isso. E todo o resto é Jorge Ben, entre parênteses. Porque ele tá falando, essa música não é minha. Eu tô aqui musicando um tratado hermético. Legal. É o que eu entendo, assim, do que tá escrito no e assim, um tratado hermético, por que não chamar de poema, né? Eu vou dar um outro exemplo, cara. Tem uma música do Bob Marley. Ele recita, cara, palavra por palavra, a Tábua de Esmeralda. Tem uma música do Bob Marley chamada War, que na verdade é a musicalização de um discurso da ONU. Então, ele pegou as palavras de um discurso da ONU, de um líder africano, e isso virou a letra da música War. É mais ou menos, acho que é a mesma ideia, sabe? Você pegar, tipo... mas a gente não tem a Monte Castelo da Legião, não é nessa pegada também? Não é uma... Exatamente. Um poema de Camões, né? Exatamente. Cara, eu acho que Jorge Ben tem muito a ver com Bob Marley, mano. Assim, pra mim, eles estão no mesmo universo, sim. Pra mim também. Eu acho que tem muito a ver. Eu acho que o artista que tem mais a ver com Jorge Ben é Bob Marley, mano. Eu acho que tem mais a ver. Também, tem mais a ver com o Jorge Ben. Tanto nesse negócio de ter uma batida única ali, quanto o negócio de ter uma métrica livre. Véi, tem tanta coisa, assim. São dois avatares, né, são sensações parecidas que eu sinto. Essa música, assim, eu acho que ela vem pra dizer o que o disco é, o que ele veio, saca? Essa música aí, cara, eu me perco nela, eu perco noção do tempo. É que nem aquele negócio que você falou, acho que é por causa dessa música, assim, de Errar o Mano Oeste, que parece que o disco é longo, porque essas músicas parecem que são longas, mas não são.
Mas do disco são as duas mais longas. Tô vendo aqui a duração dela, essa aí tem 5 minutos e 28, né? A maioria tem em torno de 3 minutos, 2 minutos, e Errare Humano Oeste, 4 minutos e 55. Então, as duas orbitam em torno de 5 minutos num álbum em que a duração média é de 2 a 3 minutos, assim, 2 minutos, Então, assim, elas são realmente um pouco mais longas, né? Mas não são, assim, gigantescas, não é a Heart Mother do Floyd. Né? Mas elas parecem ser mais longas do que elas são, porque você se perde ali no tempo, no espaço, nas continuidades dela ali. E já que a gente tocou nesse assunto de tempo, né? Exato, eu vou usar, não cortando vocês, mas é porque... Não é isso não, mas é porque a gente falou bastante sobre o tema, né? Acabou que a gente chegou na Ema Streamogênito já tendo falado tudo sobre ela, né? Exato. E eu vou passar o bastão para 5 minutos, que não tem 5 minutos, né? Uma piada boba, mas enfim, mas ela tem 2 minutos e 56, é a segunda menor, quase terceira do disco, né? A gente tá conectado, cara, à distância. Você tá em São Paulo, eu em Brasília. Assim que o Daniel falou, ela me faz perder a noção do tempo, e eu olhei o título da próxima música, que chama 5 minutos, eu pensei a mesma coisa que você em Brasília. Eu falei, esse é o gancho dos gigolas para falar. Então, falando sobre o tempo, a nossa última música é 5 minutos. Ou eu sou muito clichê, né? Das duas ou nós dois somos, velho. Somos os mesmos clichês, cara. Essa música que, assim, de curiosidade, ela chama 5 minutos, abre parênteses, 5 minutos, né? Uma hora com o numeral, outra hora com, né? Olha que brisa, eu nunca tinha sacado isso, gigolas. Agora que você falou que eu vi, velho. Exato, ó. Isso. 5 minutos por extenso, abre parênteses, numeral 5 minutos. Fecha parênteses. Olha que coisa doida. Isso me lembra uma pizza, um abraço para os caras da Pizzaria Ideal aqui em São Paulo. É uma pizzaria muito barata e vagabunda aqui no meu bairro, que todas as pizzas têm bacon, né? Então você olha no cardápio, mussarela. Descrição, mussarela e bacon. Marguerita, descrição, mussarela, bacon e tomate. Aí tem uma pizza que chama bacon. E aí como que é a descrição dela? Bacon e mussarela. Tipo, ele repete o bacon. Então, essa música, mas assim, particularmente, se tiver que escolher uma música pior do disco ou menos melhor, eu acho que essa é a minha opção, assim. Não tô falando mal dela, só pra escolher a menos melhor, né? É um trabalho difícil. Porque, pra mim, talvez o disco terminasse melhor ainda na faixa anterior. Mas o Daniel assim, acha que essa música ela é transcendental. Cara, essa música pra mim, cara... Vamos lá, Daniel, transcenda. Não, eu amo essa música. Eu acho que essa batida que ele faz ali é a batida de samba rock contemporâneo. É nessa música aí. Ele inventa um ritmo assim. Eu não tenho assim. Essa música é incrível. Nos discos anteriores do Jorge Ben, eu não identifiquei essa batida. Uhum. Essa é a batida de samba rock que todo mundo usa hoje, é a dessa música. E eu gosto como ela tem uma harmonia que é decaindo. Uhum. E tipo assim, parece que ele tá com pressa, parece que ele só tem 5 minutos pra falar com a pessoa e ele tenta transmitir isso musicalmente, tá ligado? Assim, tipo assim, a pessoa tá entediada com ele, tá indo embora, ele tem que fazer o argumento dele rápido. Então assim, essa harmonia que ela é decaindo, parece o tempo acabando, entendeu? Pra mim. E tipo assim, é uma dinâmica, é a música que tem mais dinâmica de todas as músicas do disco, assim, saca? Eu nem sei se ele queria botar no corte original, se... E essa música, ele tá totalmente livre, ele tá totalmente surtado, cara. Ele tá totalmente surtado, cara. Esse é o Jorge Ben, assim, no melhor versão Jorge Ben, assim, espírito livre mesmo, é nessa música aí, cara. O bicho tá, assim, mandando ver, assim, essa parte roqueira, barra sambista, barra tudo dele, velho. E olha só como é bacana essa nossa troca de figurinha aqui, né? Porque eu venho com uma opinião totalmente chula da Pizzaria Ideal, e o Daniel contragolpeia, mas isso é muito legal, cara, é muito legal. E você, Caverna, pra gente encerrar com essa faixa? Cara, eu acho que é interessante isso, né? Que é a última música do disco e é uma música que fala sobre o tempo, né? O tempo, pra mim, assim, cara, é uma das grandes questões filosóficas de todos os tempos, assim, né? Tanto é que grandes obras-primas na música falam sobre o tempo. Você tem Time, do Floyd, que é um conceito. Você tem, tipo, Time, do Bowie, que é outra música que fala sobre o tempo por uma perspectiva também humana, de finitude, assim. E ele fala sobre o tempo da maneira totalmente dele, assim, né? Tipo, eu achei legal que o Daniel falou, assim, essa coisa, velho, tipo, de que ele tenta colocar no arranjo, assim, essa sensação de pressa, né? Pedir você pra esperar só 5 minutos e você foi embora sem me avisar. Então, assim,
ele coloca essa emocionalidade no arranjo, assim. Agora, e eu reconheço a genialidade, não é a minha música, assim, preferida do disco, a que mais toca em mim, né? Mas é só isso, assim, é só isso. Né? Eu acho que é um encerramento de um disco que é coeso, né? Do início ao fim, assim. Eu não sei se é porque eu quero ver conceito demais, mas me parece, assim. Eu acho que a gente conseguiu aqui, velho, abordar todas as músicas do disco, né? Tentando encontrar conexões entre elas e a capa e conceitos maiores. Então, assim, eu sinto que ela tá aí também como a última música pelo mesmo motivo que Os Alquimistas Estão Chegando estava como a primeira, assim. Tem um propósito ela encerrar o disco, né? Ele faz parte de uma cronologia, assim, né? Hermética em si, né? Que não há início nem fim, assim, né? Acaba falando sobre o próprio tempo. Então eu não sei, cara, tipo, Jorge, esse disco ele é um prato cheio, eu acho, assim, sabe? Pra gente brisar nos conceitos, e nas conexões, e nas mensagens ocultas, e naquelas que não são tão ocultas assim. Então eu acho que ele é um disco que meio que abre a tua cabeça para perceber coisas do mundo. É um tratado de filosofia para mim, assim como grandes álbuns do Raul também eram. É isso, cara, assim, essa é a minha impressão desse desfecho de um disco que eu acho lindo, velho, maravilhoso. É uma obra-prima, mano, uma obra-prima da música brasileira, entendeu? 1974 foi um ano maldito de bom, mano, assim, pra música, né, velho? Não tem adjetivos, assim. Sim. Pra música começo, em geral, né? Véio. Eu acho que até 75 ali, mas enfim, 74 é padrão. 72 e 74 é de... É de fuder, velho. Bom, pessoal, e a gente vai chegando ao fim aqui do nosso Podcalha, né? Hoje falando do Jorge Benjor e a Tábua de Esmeraldas. A gente espera que vocês tenham gostado. Obrigado para todo mundo que escutou, né? Mas antes da gente... a gente vai indicar para quem está ouvindo o Jorge Ben pela primeira vez, ou para quem não ouve há tanto tempo, ou para quem é viciado também e quer saber nossa opinião, foda-se, né? O que a gente acha também, mas eu tô dando muita desculpa para ser educado, mas eu não sou tanto assim. A gente vai indicar um disco cada um, né? E eu vou usar aqui a ordem de melhores notas de quando a gente estudou junto. Caverna, por favor, você começa indicando um disco do Jorge. O Daniel você vai depois, em segundo lugar nessa aí. E eu vou, sim, eu vou fechar, mas eu só vou fechar porque só tem 3 participantes, senão eu ficava atrás ainda. Acho que você tá na minha frente nessa aí, viu, Gigol? Eu achei, cara. Eu achei esse critério o critério mais exótico que já usaram para definir a minha ordem de participação em qualquer tipo de banca, assim. Eu no contexto acadêmico participo de banca de doutorado, né, com frequência, mestrado e tal, e assim, geralmente o critério que se usa acadêmico é o mais velho, então eu sempre fico por último, porque eu sou muito novo entre os meus colegas, assim, então eu sempre sou o último nesse critério. Esse critério das melhores notas da época do INEI, eu acho que, sei lá, talvez eu pudesse realmente ficar em primeiro. Não vou nem fingir que não, porque é verdade, velho, é isso. Foi mal. No próximo a gente faz quem foi o primeiro a fazer tatuagem. Isso. E depois quem não gosta de bolovo. Isso. E a gente vai indo assim. Eu acho que são bons isso. Cara, então... Mas diz aí, Cavernão, indica pra galera aí um disco foda. Quem come mais tofu eu ganho, mano. Cara, a minha indicação de álbum incrível do Jorge Ben, né, tipo, que não seja o Tábua de Esmeralda, vai ser o Força Bruta, Gigolas, assim. Eu tenho que falar desse álbum porque, assim, pra mim ele é muito especial. E, assim, é um disco que eu sinto, velho, que o Jorge Ben, ele tava, assim, velho, numa aptidão de execução musical de instrumento, assim, muito diferenciada. Ele tinha, na época, tava tocando com uma galera muito boa do Trio Mocotó, assim. Então, escutem esse disco e, assim, deem especial atenção ao arranjo de uma música chamada Charlie Jr., assim, que é... E você, Daniel? Diz aí seu descaralhaço do Jorge Ben. Gente, é o seguinte, eu já recomendei o Samba Esquema Novo, que é o meu segundo favorito, então não vale, né? Não vou gastar meu disco aqui com o Samba Esquema Novo. Mas pode, tá valendo. Porque o Samba Esquema Novo, depois do Tábua de Esmeralda, é o que eu mais gosto. Mas assim, a minha música favorita tá num disco que chama Jorge Ben, de 1969. Essa é a minha música favorita do Jorge Ben, que chama Charles Anjo 45. Cara, essa música é maravilhosa e esse disco é incrível. Então, assim, com certeza é o meu terceiro favorito, assim, empatando com o segundo, empatando com o primeiro. É um disco incrível, assim, também. Quase todas as músicas também
quase todos os discos do Jorge Ben nessa época parecem coletânea, né? Esse disco é incrível, cara. Jorge Ben de 1969. O disco se chama Jorge Ben. Legal. E aí sobra a última do Gigotti. Opa, fiquei... assim, eu como na escola fiquei por último, mas sem problema nenhum. E vou indicar aqui o disco que eu acabei falando no começo, né? Que é o Living Hill, do Jorge Benjor, de 1991. Por exemplo, eu não lembrava, cara. Minha Teimosia é uma Arma pra Te Conquistar tá nesse disco, né? Com um arranjo diferente. Mas é um disco que tem, por exemplo, Charles Anjos 45, junto no medley com Caramba, Galileu da Galileia e Cadê Teresa. Ele faz bastante medley nesse disco, né? E ele é um disco já dos anos 90, que aí você vai encontrar o Jorge, um artista bem consagrado já, né? E que tem um set bem comercial, e lembrando que comercial não é ruim, por isso mesmo que eu tô indicando o disco. Para quem aí ainda não conhece a obra a fundo do Jorge, é legal escutar esse disco ao vivo no Rio, e aí você vai pegando os fragmentos do que te agrada e vai buscando, porque ele toca de toda a carreira até 91 que ele tinha, né? Então essa é a minha indicação, e eu vou encerrar aqui e passar a palavra para os meus amigos, para os meus professores segundos favoritos, porque eu tenho minha mãe, sempre minha professora favorita, mas... E obrigado para quem escutou até o final, né? Eu vou me esforçar bastante na edição aqui para não ficar tão longo, mas eu acho que a gente trocou uma ideia muito legal sobre esse disco, e até a próxima aí. Obrigado, galera. Valeu, obrigado a todo mundo que escutou. Eu queria dizer que é um privilégio ter essas pessoas à minha volta aqui, cara, porque isso aqui não tem preço. Não tem preço ter alguém pra trocar essa ideia aqui, não tem preço. É isso, imagina. E espero que vocês escutem, que vocês gostem, e foi um prazer enorme fazer, viu, gente? Um abraço pra todos. Mandou muito, Daniel. Vai lá, Cavernas, o polêmico. O polêmico? Não, galera, gratidão demais, assim. O polêmico, jamais, cara. Cara, acho que vai virar bordão. Quem ouvir falar, lá vem o Caverna, falar o polêmico. Caverna, o polêmico. Mas pode ser também, na verdade. Galera, gratidão demais, assim, pela troca hoje, assim. Eu acho que nesse contexto em que a gente tá aqui, velho, quarentenado, assim, cada um na sua casa, né, preso na sua própria loucura existencial, assim, ter um espaço de troca, assim, não só de palavras, mas também de energia, assim, né, com velhos amigos, assim, que tem, assim, a gente sente que tem essa mesma afinidade que a gente no quesito da apreciação estética. Eu queria agradecer, assim, a vocês dois pela troca, e as pessoas que estão aqui ouvindo a gente também, assim, espero que tenham curtido o nosso bate-papo, né, e vamos continuar essa troca, assim, porque na verdade, essa questão do podcast também é uma caravana, né, para você poder se conectar a outras pessoas que também compartilham das mesmas referências estéticas e gostam muito de música, né? Hoje pode ser só um podcast, amanhã pode ser um movimento, uma cena, uma banda, né? Novos encontros, assim. Então, tamo junto, galera. Gratidão, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Arro! Valeu, gente. Tchau, tchau. Falou! Falou!